Fala turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai aprender a montar uma carteira ideal de investimentos para você. Lembra do conceito de ações núcleo, fundo imobiliário núcleo? Então, essa aula agora é uma das aulas núcleo. Sem dúvida, é uma das aulas mais importantes do canal, que eu já fiz e que provavelmente que eu vou fazer também. Então presta muita atenção, isso aqui é a alma do investidor. Isso aqui é o núcleo do investidor. Se você souber montar uma boa carteira de investimentos, mesmo que você não esteja tão bom em escolher os ativos, tomara que você seja, a chance de você enriquecer no longo prazo é gigantesca. A alma do negócio, tanto que inclusive todo o centro do meu curso, o Método Carteira Cheia, é te ensinar a montar a sua carteira de investimentos ideal, o que eu vou passar para você aqui na aula de hoje. A gente vai utilizar inclusive a planilha que os alunos só têm acesso, eu vou dividir isso com você, para que vocês entendam realmente o que precisa fazer para montar uma carteira de investimento. Eu vejo que tem muita dificuldade nesse passo, e é o passo fundamental. Apesar de não ser o último passo, ele não é o primeiro, tem toda uma base antes que você precisa para chegar nele. Eu vou te passar aqui quais são esses passos, mas guarda isso, guarda com muita atenção. Carteira de investimentos é a sua principal arma, as suas principais ferramentas estão lá para levar aonde você quer. Todo e qualquer objetivo que você tenha tem que estar conversando com a sua ou com as suas carteiras de investimento. Então presta atenção, essa é sem dúvida uma aula núcleo do canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve, é a melhor forma de você ser notificado sempre que eu postar qualquer conteúdo novo. Então sem mais delongas, vamos lá. O que nós vamos ver hoje na aula de hoje? 3 pontos, os 2 primeiros mais rápidos, o terceiro com muito mais detalhes. Você vai ver o seguinte: o que você precisa antes de começar, o que você precisa depois de começar e montando uma carteira de fato na prática. Vamos lá. Antes de começar, você precisa de algumas coisas. Primeiro, ter definido claríssimo o seu objetivo. Eu vou pegar esse ponto aqui e discutir com vocês. O seu objetivo vai definir qual investimento você vai ter, não o contrário. Recentemente no Instagram, recebi uma pergunta: como saber qual é o melhor investimento ou o que investir? É o contrário, meu amigo, é o contrário, minha amiga. Você primeiro decide o que você quer e depois você traça o investimento. Por exemplo, você quer fazer um investimento para trocar de carro, nada de errado com isso, e vai trocar de carro em 18 meses, 2 anos, 1 ano. É um prazo curto. Um prazo curto é uma carteira de curto prazo. Uma carteira de curto prazo, ela não comporta, por exemplo, ações, fundo imobiliário, renda variável. Isso acaba não tendo sentido, porque o risco é muito grande para o seu retorno. Agora, o seu objetivo é viver de renda lá na frente. Talvez fundos imobiliários encaixem na sua carteira, visto que é um tipo de investimento que todo mês te paga aluguel, vire dividendos, e esses dividendos vão usufruir para você de renda passiva. Talvez tenha sentido você investir uma boa parte em ações, que ações, no meu ponto de vista, são o melhor investimento hoje para quem quer construir e crescer patrimônio no longo prazo. Um potencial de crescimento muito maior que a renda fixa, porém com risco grande em curto prazo, risco pequeno em longo prazo. Enxerga com esses exemplos extremos, eu sei, mas tem sentido você buscar investimentos para te ajudarem a fazer o que você quer? Então, sem um objetivo, não tem sentido você querer buscar uma carteira de investimentos. Legal? Depois de definir o objetivo, você tem que organizar as finanças pessoais. E isso é um passo que as pessoas elas pulam, elas querem direto para o investimento. Não funciona. Porque olhem como as coisas conversam. Olhem como as coisas conversam. Se eu sei o que eu quero fazer, o que eu quero chegar, preciso ter 2 milhões de reais para aposentar, 3 milhões, 20 mil para ter um carro, sei lá. O que eu preciso fazer? Eu preciso investir tanto por mês em tal investimento, de forma que tal investimento chegue lá. E para isso eu tenho que saber qual que é a bala da minha agulha, o quanto eu consigo poupar por mês. Não dá para você viver de investimento no começo. Isso é óbvio que não. Tem muita gente vendendo isso, esqueçam, tá? A realidade é, você precisa saber organizar suas finanças, saber o que entra, saber o que sai, saber o que fazer com a diferença. Mas se não tem diferença, você não tem o que fazer. Então você precisa aprender isso, ok? Organizar as finanças pessoais. E um passo para isso é você se livrar das dívidas. É o primeiro passo. Não queira investir tendo dívida. E dívida ruim, tá, pessoal? Não é dívida boa. Dívida boa é o quê? Aquela que você planejou para fazer uma faculdade, um carro que você precisa, ou parcelamento de uma viagem que está pagando, sei lá. A dívida que você planejou é a dívida boa, a dívida que vai gerar valor para você, um curso, alguma coisa. A dívida ruim é a dívida do cartão de crédito, emprestou no banco, você saiu do controle. E essa dívida tem uma taxa de juros com certeza muito maior do que você consegue investindo. Então, essa dívida você tem que se livrar primeiro, legal? E ter feito preferencialmente ou estar fazendo a reserva de emergência.
O que é reserva de emergência? Bem simplistamente falando, é o montante de dinheiro que você tem reservado em uma aplicação líquida que todo dia rende para cima para uma emergência, uma eventualidade, uma perda de um emprego, um acidente de carro, uma reforma da casa, alguma coisa que você precise, que usualmente gira de 3 a 6 meses dos seus gastos, você monta essa reserva, ou estar fazendo ela. Por que eu falo feito ou fazendo? Qualquer livro de investimentos, e eles não estão errados, tá? Eles falam que você tem que primeiro montar reserva de emergência para depois investir. Na teoria, é a medida mais protetiva, só que a prática é um pouco diferente. Por quê? Imagina que você tem um gasto mensal de R$5.000 por mês e a sua reserva de emergência é de 6 meses. Você vai ter que ter R$30.000, certo? Imagina que você poupa R$500 por mês. R$500 por mês. Você vai demorar uns 50 meses para conseguir montar a reserva de emergência. Ficar 4 anos só aportando em Tesouro Direto Selic, em RDB da Nubank, CDB do Banco Inter ou na poupança. Tomara que não. Mas fazendo isso, você brocha de investir. Você desiste de investir. Então qual que seria a minha sugestão mais prática? Se você não tem a reserva de emergência, pelo menos junta um mês e meio dela, ok? Um mês e meio, digo, dos seus gastos, R$5.000, junta de 5 a 7,5. Depois disso, tem uma reservinha mínima, divide metade do seu aporte para reserva, para ir inflando ela, e metade para investir. Senão vai acabar demorando muito tempo para você começar a investir e você vai desistir. Pela minha experiência, você vai desistir. E essa é simplesmente uma sugestão. Depois disso, aí sim você estuda como funcionam os investimentos. Você tem que entender como funcionam os investimentos. Senão você vai simplesmente separar na sua cabeça renda fixa e renda variável. Mas qual renda fixa? Qual renda variável? E conforme você vai estudando e você vai aportando, você vai aprendendo. E a prática é o melhor professor que tem. Depois disso, que começa a ficar um pouquinho mais denso, porque você tem que se conhecer muito bem e ter feito tudo isso antes, você define quantos por cento o seu capital você aceita em risco. A gente vai trabalhar isso quando for montar a carteira, tá? Mas tem isso na cabeça. Quantos por cento do meu capital eu aceito em risco? Não é quantos por cento do meu capital eu quero retornar positivamente. Isso todo mundo quer. Você tem que investir. Vou até dar um zoom aqui. Isso eu falo, eu não canso de falar e eu não canso das pessoas não ouvirem. Você tem que investir pensando no seu risco. Controlar o quanto você aceita perder. Porque se você se expôs mais do que você aceita perder, você não pensou na perda, quando vier um ciclo normal de mercado, você vai sofrer, você vai tomar uma decisão emocional, isso vai atrapalhar o seu resultado, você vai se frustrar e vai achar que investimento é cassino e vai voltar para a corrida dos ratos, você trabalha, ganha um salário, acha que é isso que vai resolver e não é. Isso é uma peça do quebra-cabeça, mas só uma peça não monta o quebra-cabeça. Então pensem no risco. A gente vai aprender com mais detalhes isso, legal? Estou muito animado que essa aula é uma das aulas favoritas minhas, estava louco para gravar aqui para vocês e tem muita riqueza aqui, então presta atenção, pessoal. Estou contente. Vamos lá. Depois que você começou, o que você precisa? Sempre, praticamente sempre, fazer aportes mensais. É o aporte mensal que vai alimentar a sua carteira. É o que você investe todo mês que vai construir patrimônio. E eu não vou fazer a conta aqui agora, porque não é o foco dessa aula, mas foque no conceito. No começo, você não tem nada de investido ou tem muito pouco, o seu aporte mensal é tudo que importa. É tudo que importa. É ele que vai alimentar, é ele que vai criar a bola de neve. Quando você chega em um certo valor, seu aporte mensal para de importar. Ele para de importar. E o seu patrimônio toma conta de si mesmo. Eu fiz uma conta recentemente, é mais ou menos isso, tá? Atentem-se que é números grandes, beleza? Números grandes, não peguem na vírgula. Se você está aportando, por exemplo, 2, 3 mil reais por mês e quer chegar em 2 milhões de reais, quando você chega no primeiro milhão e você para de aportar, você parou de aportar, você não faz mais nada, certo? O tempo que demora do 1 milhão sozinho ir pro 2, se você manteve esse mesmo aporte de 2, 3 mil reais, muda de 1 ano 2. Ou seja, se você fosse levar 25 anos para chegar nos 2 milhões aportando 3 mil reais, no primeiro milhão você demora 27 anos. Não sei se é exatamente esse o número, mas o impacto é muito pequeno. Ou seja, no começo, o seu aporte é tudo. Se você parou de aportar, você nunca enriquece. Chegou num certo valor, você pode parar de aportar, começar a viver e deixar o seu patrimônio tomar conta de si mesmo. E é por isso que a sua carteira é muito importante. É por isso que a sua carteira é extremamente importante, porque é exatamente dela que vai sair isso. Quanto melhor ela estiver montada, mais blindada ela estiver, mais alinhada com o seu objetivo, mais longe você chega e mais rápido. Bora? Além disso, seguir a sua regra de percentual. Isso aqui é um dos pontos chaves. Você seguir a sua regra de percentual, que é de alocação de ativo, alocação de patrimônio, é o que vai permitir o seu controle de risco. Vai explorar isso em detalhes
na planilha, mas pensem comigo, você definiu que você quer 50% em renda fixa, 50% em renda variável. Você sempre vai ter que manter esse percentual. A renda variável subiu, opa, o seu risco está maior, você vai aportar em renda fixa para voltar no 50-50, que é o que você aceita. A renda variável caiu, opa, você vai aportar em renda variável, porque você ao fazer isso, você está voltando no risco que você aceita correr, mesmo o risco estando menor nessa simulação, você aceita correr mais risco, você aporta nela. E ao fazer isso, eu vou explicar com mais detalhes, não se preocupe em entender isso agora, você vai estar invariavelmente aportando na baixa e não entrando na euforia. E é uma das coisas que as pessoas querem adivinhar topo e fundo. Se você só criar essa regra, você não tem que adivinhar e isso toma conta para você. Pessoal, isso aqui é extremamente importante, é extremamente valioso. Essa é com certeza uma das aulas mais importantes, então presta muita atenção nela. E, periodicamente, você vai verificar a saúde financeira do que você está investindo. É óbvio, não é porque caiu eu vou comprar. Se a empresa está indo para o buraco, se é uma ação, um fundo imobiliário, eu vou ficar aportando uma coisa que quebrou. Não é. A sacada é a decisão macro. É olhando a carteira. O que caiu mais? Caiu mais isso daqui. Eu vou olhar. Aconteceu alguma coisa com a empresa que fez que ela perdesse os fundamentos, perdesse o valor dela? Não. Aporta. Aconteceu. Sai fora. Então, a decisão final, você vai ter que olhar o que aconteceu. Mas você vai verificar periodicamente, porque é normal empresas terem trimestres com resultados ruins ou piores e a empresa não está com um problema de fato, fazer parte do ciclo dela. Por exemplo, estou gravando essa aula em junho de 2020. Muitas empresas estão sofrendo com a crise do coronavírus, da economia, e as empresas nem por isso perderam a capacidade de gerar valor. Nem por isso as empresas perderam o potencial delas de crescer. Elas podem estar passando por um período, mas é cíclico e é normal ser cíclico. Isso é diferente de, por exemplo, uma empresa em um setor que está bombando, a empresa está tomando dívida, dando resultado negativo com uma gestão ruim. Isso é outra coisa. E aí que entra a importância de você saber avaliar uma empresa, saber avaliar ativos. E tem nessa aula aqui, inclusive no canal, tem uma playlist de ações e de fundo imobiliário. Depois que acabar essa aula, dá uma olhada lá que eu ensino você em detalhes como analisar o valor desses ativos. O foco aqui é montar a carteira de investimento, que é a sua principal ferramenta. Legal? Mas quero que vocês entendam esse conceito. E continuando, isso aqui é importante. As pessoas elas não fazem essa conta, é uma conta simples. E é por isso que você tem que aprender a evoluir como investidor, porque lá na frente o seu risco, se você não evoluiu, é muito grande, mas na contramão o seu risco agora é muito pequeno. Matheus, como assim? Vamos lá. O peso do seu aporte em relação ao seu patrimônio. Imagina que de repente está no primeiro mês e você começou a investir com 10 mil reais, beleza? Você tinha 10 mil reais guardados, decidiu investir, pum, você investiu 10 mil reais. E você consegue poupar R$1.000 por mês. Concorda que o seu primeiro aporte é 10% do seu patrimônio? Agora, o mês 2, você está com 11 mil reais, nada rendeu, e você aportou mais R$1.000. O seu segundo aporte é 9% do seu patrimônio, certo? E você vai indo, o seu 12º aporte é 4,5% do seu patrimônio, assumindo que nada rendeu. O seu 60º aporte é 1,4% do seu patrimônio. E o que acontece? Olha que curioso. Aqui é para estar 60, tá? Não 12, mas tudo bem, eu só não digitei. Olha que curioso. O seu aporte ele tem um peso menor na sua carteira. O que isso quer dizer? Vamos lá. Não se percam, foquem aqui. Para eu ter o mesmo percentual, eu precisaria estar aportando aqui 7 mil reais, concorda? Teria que estar crescendo o meu aporte junto com o meu patrimônio. Só que isso não é uma realidade. O nosso salário ele não vai vezes 7 ao longo de 5 anos. Pode ser que vá, tomara que vá o seu. Mas não costuma, essa evolução do quanto você poupa por mês, ela é mais devagar do que o quanto seu investimento cresce. O que isso tem a ver? Atenção agora, que agora é uma lição muito importante. Vamos lá. No começo, é fácil você corrigir algum erro. Tem 10 mil reais, você poupa 1.000, você investiu 10 mil reais errado, tudo bem, você em 10 meses dobrou o patrimônio e conseguiu ajustar. Agora, você está com 70, 100, 200 mil, seu aporte é 1.000 reais, é mais difícil você arrumar. Exatamente por isso que no começo não se preocupe em acertar, mas se preocupe em evoluir como investidor. Eu mesmo, desde que eu comecei a investir, já comprei tanta ação que eu falei, por que eu peguei isso? Não tem o menor sentido hoje, não tem o menor objetivo. Fundo imobiliário também, até renda fixa eu já tive. E você vai evoluindo, eu estou evoluindo. Eu, ano que vem, sou um investidor melhor do que eu sou hoje. Por exemplo, mês passado eu comecei a investir no exterior. Eu daqui a um ano vou ter uma experiência muito maior do que eu tenho hoje. E eu com certeza vou mexer na minha carteira ao longo do tempo. E no Brasil também. Mas a ideia é, você evolui.
A sua evolução tem que sempre ser para cima, por isso que é uma evolução. E tenha esse conceito em mente. Quanto maior o seu barco, mais difícil é você mexer. Então, se você está começando agora e tem um patrimônio grande em relação ao seu aporte, a minha sugestão seria: estude muito, comece da maneira mais protetiva e vá aportando o seu patrimônio aos poucos em risco. Vá aportando o seu patrimônio aos poucos em investimentos sem liquidez. Mas, Matheus, eu vou deixar de ganhar no caminho. Com certeza você vai. Mas é melhor você deixar de ganhar no começo e aprender muito e ir passando a ganhar mais, do que você fazer uma aposta e perder. Deixar de ganhar é a mesma coisa que perder, eu sei, mas em termos de aprendizagem, vale a pena, que o seu crescimento como investidor é o que vai refletir invariavelmente o resultado da sua carteira. Ela anda com você, ela anda por você, e se você souber jogar direito, ela anda para você. Entenderam? Eu acho isso muito legal. E vamos agora para a nossa planilha de montagem de carteira. Estão vendo aqui? Legal, bora! A primeira coisa que vocês vão responder para vocês mesmos é o quantos por cento do seu capital vocês aceitam em renda variável. O que eu quero dizer com isso? E aqui, pessoal, não pensem em valores absolutos. Não pensem em números. Pensem em percentuais. Não pensem, 10 mil, 15 mil, 20 mil, quanto que eu tenho hoje. Não. Pensem quanto vocês querem em renda variável ao longo de 7, 10, 15, 20 anos. Pensem o prazo que vocês querem investir. Porque se pensar em dinheiro e você tem, por exemplo, 10 mil reais, você pensa, não, eu aceito 10 mil em renda variável. Mas de 10 mil, uma hora vai virar 100, 200, 300. Você ficaria de fato confortável com tudo isso em renda variável? Ficaria de fato confortável? Não, Matheus, ficaria. Show de bola. Mas pense em percentuais. Pense em percentuais, não pense em números absolutos. Vai ajudar muito você a decidir. Vamos lá, voltando para cá. Imagina que você pensou e decidiu que você quer colocar em renda variável 50%. E um filtro para te ajudar, esqueci de comentar. Para te ajudar a saber isso, é se fazer a seguinte pergunta: quantos por cento do seu capital você aceitaria ver cair 60% por 5 anos sem chorar pela sua mãe? Sem xingar o garçom ou chutar o cachorro? Porque essa queda de 60% por 5 anos é algo, inclusive, normal da Bolsa fazer. É normal a Bolsa cair 60% e ela fez isso durante 5 anos. Ou seja, ela pode cair por 1 ano e recuperar ou cair durante 5 anos. Então, tenha isso na cabeça. É normal renda variável oscilar 60%. Então, se você não aceita o seu capital oscilar 60% para baixo, para ter um potencial de retorno muito grande, nada de errado com isso, vá com o mínimo em renda variável. Mas mesmo que você ache que você não gosta disso, não aceita nada, e é uma sugestão, não recomendação, porque eu não recomendo nada, eu só faço sugestões, a ideia é te educar. Coloque alguma coisinha em renda variável, para você sentir o gosto do negócio. Coloca 5%, que não é nada do seu capital em risco. Se você acertar a mão, esse 5 vira 10, 15, 20, se errou, vira 0. Eu duvido que vire 0 se você tiver uma carteira diversificada. Mas, qual que é o objetivo desse 5%? Não é te enriquecer. É você entrar, você colocar o pé na água, começar a sentir a regra do jogo. Isso tem um valor gigantesco para quem quer crescer. Um valor gigantesco. Então vamos lá, 50%. Desse 50%, a pessoa decidiu que ela quer ter 20% em ações. Ela não quer ter fundo de ações, porque ela não quer deixar dinheiro na mão do gestor. Quem quer não tem nenhum problema com isso, absolutamente nenhum. A pessoa quer ter 10% em fundos passivos, e aí VVB11, BOVA11, e sobrou quanto? 20% em fundo imobiliário. Show de bola. Por uma matemática extremamente avançada, sobra 50% para pôr em renda fixa. Aí a pergunta é, desses 50%, quanto a pessoa quer em título público e quanto a pessoa quer em título privado? Em resumo, título público ele tem menos risco, porque é do governo, ele é mais líquido, a liquidez é D+1, pediu na segunda, cai na terça, e ele é menos rentável. Óbvio, ele é mais seguro, ele é mais líquido, ele é menos rentável. E título privado, como CDB, LCI, LCA, debenture, que tem mais risco, ou risco maior, usualmente vem da falta de liquidez, porque o FGC ele cobre esses investimentos, obviamente tem limitações, tem regras, mas o FGC é uma instituição que cobre a maioria dos investimentos, não todos, ok? Ele é menos líquido e, portanto, ele é mais rentável. Vamos assumir que essa pessoa quer dividir meio a meio. Ela quer 25% em título privado e 25% em título público. E dos títulos públicos ela quer pôr 10% de Tesouro Selic, ela quer pôr 5% em pré-fixado e ela quer pôr 10% em IPCA+. Esse aqui acompanha a taxa Selic, esse aqui é uma taxa que você fixa,
e esse daqui é um título que te protege da inflação. Se você quer se aprofundar sobre isso também, vai para a playlist de renda fixa do canal, lá você destrincha isso. E aqui a pessoa não quer ter nada em fundo de renda fixa, porque ela sabe que o Come Cotas mata a rentabilidade dela, parabéns para você. Se você quer ter como reserva de emergência, não há problema algum para ter liquidez e facilidade, mas saiba do que você está abrindo mão para isso. E ela quer colocar, mesma proporção, 10% aqui, 5% aqui e 10% aqui. Legal, Matheus, essa é uma carteira boa, é uma carteira ruim? O que ela é, o que ela não é? É aí que entra. É aí que entra a sacada de você aprender a analisar e entender. Eu não tenho a menor ideia se é uma carteira boa ou uma carteira ruim. Eu tenho uma ideia, o que eu espero dessa carteira, o que ela pode gerar para você, e aí você tem que ver se tem sentido com o seu objetivo ou não. Sabe como que eu, Matheus, faria uma leitura dessa carteira? Vamos lá. E não é uma recomendação, tá? É óbvio que não é. Vamos lá. Primeiro, essa pessoa aqui está com o patrimônio dela 10, 20% protegido diretamente da inflação. Então, dos 100% que ela tem, 20% está na inflação. Por quê? Por causa do IPCA+. O IPCA+, é o único título que protege, de fato, o seu patrimônio diretamente da inflação. Ele te dá a inflação mais uma taxa. Porém, os fundos imobiliários e as ações têm uma proteção de longo prazo indireta, ok? Da inflação. O fundo imobiliário, porque o contrato e o imóvel usualmente são reajustados em cima da inflação, do IGPM, mas é uma medida parecida com o IPCA. E as ações no longuíssimo prazo, elas tendem a te proteger da inflação. Porque elas, entre aspas, bem simplistamente falando, são a inflação. A inflação o que é? Vamos dar um zoom aqui. A inflação é o aumento de custo de produto e serviço. Quem faz produto e serviço? As ações, as empresas. Então a inflação é o aumento do custo de produto e de serviço, e o produto e serviço são oferecidos por empresas. Então o aumento do preço, na verdade a inflação, que é a perda do poder do seu dinheiro, as empresas tendem a compensar no longo prazo, porque esse repasse foi feito por elas. Então isso vai gerar um aumento de resultado para elas. Então ela tende o resultado real dela ao longo do tempo não ser impactado pela inflação. A inflação perde o poder de compra, mas ela repassou o aumento. Por outro ângulo, ela passou o aumento, mas isso gerou inflação. Então o ganho real dela tende a ficar estável nesse sentido. Entenderam? Qualquer dúvida? Aqui nos comentários, será um prazer. Bora! Então essa pessoa indiretamente tem protegido do patrimônio dela 20, 40, 50... 60% da inflação. É uma carteira que, apesar de não ser conservadora, obviamente, não é uma carteira extremamente agressiva, visto que ela está pulverizada entre os outros. E esse fundo passivo, ela pode colocar no que ela quiser. Para mim, teria sentido, se você não investe no exterior, buscar o IVVB11. IVVB11 é o fundo passivo que simula o S&P 500, que é um dos principais índices da Bolsa Americana, se não o principal, que pega as 500 maiores empresas da Bolsa e investe nelas, da Bolsa Americana, beleza? E vamos lá. Beleza, Matheus, defini isso aqui, achei que esses percentuais estão coerentes, se tem sentido, é alinhado com o que eu estou buscando, eu quero proteger metade do meu patrimônio, isso aqui eu quero investir em renda variável, show de bola. E a primeira pergunta, o quanto de fato você tem para investir monetariamente além da reserva de emergência? Vamos pegar uma simulação aqui, alguém que tenha 10 mil reais, beleza? A pessoa tem 10 mil reais. O que essa planilha faz para você? Ela faz uma conta muito simples, tá? Eu só automatizei aqui para agilizar a aula. Ela pega os seus 10 mil reais e distribui ao longo dos percentuais que nós definimos aqui, legal? Eu quero ter 50% dos 10 mil reais em renda fixa, logo 5 mil reais. Se aqui fossem 50 mil reais, eu faria a mesma coisa, seria 25 mil. Esses 50, 25 é título público, 2.500, dos quais 10% é pós, 5% é pré, 10% é IPCA+, e assim por diante, e faz a distribuição. Por que tem essa carteira aqui? Para você dar um tiro inicial, para você saber aonde você tem que colocar o seu dinheiro. Legal, Matheus? Entendi. Agora vem o primeiro pulo do gato. A sua carteira ideal 1. Por que eu criei esse conceito de uma carteira ideal 1? Você fez as contas lá, viu que você precisa de, sei lá, 3 milhões de reais para aposentar, 2 milhões de reais para aposentar, você usou a planilha da independência financeira, que está inclusive para download no meu site, você simula aportes, taxas, para você ver o quanto tempo você demora para chegar onde você quer, e você viu que você precisa de 2 milhões de reais. Sei lá, estou inventando aqui. Para ir de 10 mil para 2 milhões é um gap muito grande, é um salto muito grande. E você pode ser que fique perdido ao longo do caminho. E por isso eu criei o conceito da carteira 1. O que é a carteira 1? É o seu primeiro tiro. Você está no pé da montanha, você começou agora, certo?
O topo do Everest são os 2 milhões. Estou inventando, tá? Mas você vai daqui para o topo do Everest ou você vai planejar algumas paradas para reabastecer estratégia? É lógico que você vai planejar tudo, é lógico que vai planejar. E o conceito central é o seguinte, essa carteira 1 é uma carteira que não pode ser tão fácil de você chegar, o valor dela, e nem tão difícil. Por quê? Não pode ser muito fácil que você chegue em 1 mês, 2, que você atinja a meta rápido. Mas não pode ser daqui 10 anos também que você vai se perder ao longo do caminho. Já vou explicar melhor o porquê eu estou falando isso. Para mim, uma carteira que você demoraria para chegar mais ou menos 2 anos. Entre 18 e 36 meses, depende do seu perfil. Voltando aqui para a tela, vamos lá. Se o cara tem 10 mil reais, consegue aportar R$1.000 por mês, para mim não é nenhum absurdo ele pensar numa carteira de 50 mil reais. Ele em 3 anos aportou mais 36, a carteira rendeu em 50 mil reais. E por que eu estou falando dessa carteira aqui? Porque essa carteira, ela cria limites para você. Como assim? Isso é importantíssimo, pessoal. É limite. Por exemplo, você até ter 50 mil reais, mais ou menos, ok? Você não deve passar de 25 mil de renda fixa e 25 de renda variável. Até você ter 50 mil, você não deve passar de 5 mil no Tesouro Selic, 2 mil num pré-fixado, 10 mil de ações, 5 mil de fundo passivo e 10 mil de fundo imobiliário. E por que isso é importante? Está com 10 mil reais hoje. Vai que você começa a comprar fundo passivo, fundo passivo, fundo passivo, e você comprou 5 mil reais. Aí você teria 15 mil reais, certo? Os quais os 10 foram distribuídos assim e 5 em fundo passivo. Por essa regra, você não deveria aportar mais nada em fundo passivo até ter os 50 mil, se não foge da sua regra. Então isso impede que você tenha distorções. Porque imagina que você de repente quer 5% aqui, legal, e eu mudei aqui, e 25% aqui. Você só pode ter R$ 2.500 em fundo passivo até ter 50 mil. E é fácil passar desse valor se você não percebeu o que aconteceu. É fácil passar desse valor. Entenderam o raciocínio? Quando os percentuais acabam sendo baixos, esse impacto é muito mais notável. Ele é muito mais notável. E aqui uma coisa um pouco mais avançada, se você não acompanhar esse raciocínio, não se preocupa, depois a gente volta a partir do outro ponto. Se você acompanhar, ótimo. Eu pretendo nunca vender nem ação nem fundo imobiliário. Se é uma ação de crescimento, ela eventualmente vai virar de dividendo, se eu acertei a mão, e vou usufruir da rentabilidade dela. Fundos imobiliários, para mim, também pagam-se dividendos ao longo do tempo, e eu só tenho a carteira com essas duas coisas, ações, fundo imobiliário e exterior. Mas bora lá, vamos focar aqui no Brasil. A sacada é a seguinte, eu não quero vender. O que me faria vender? Me pergunto muito, Matheus, o que te faria vender? Me faria vender se uma empresa, de repente, ela perdeu completamente o valor, um escândalo de corrupção. Mas um dos pouquíssimos motivos que me fariam cogitar vender, não é vender, é se fugir dessa regra. De repente, eu investi R$1.000 em fundo passivo, o meu limite é 5 até ter 50 mil reais. Vou imaginar aqui que esse 1.000 foi para 15 mil e o restante ficou parado. Aí eu estou com 26 mil reais, dos quais 15 estão em fundo passivo. Eu deveria ter 5 mil desse cara até ter 50 mil reais. Eu estou muito exposto nele. Então eu venderia um pouco para distribuir na carteira. Não porque subiu muito, simplesmente porque o restante não acompanhou. Então, ele descolou da minha regra. Então isso aqui pode ser, não que você tenha que fazer isso, ok? Pode ser uma regra para você decidir vender ou não. Beleza? Então isso aqui vai criar limites para você. E você põe o valor que você quiser. Quer por 40 mil? Põe 40 mil. Eu pus 50 porque é um prazo de 2 a 3 anos. Só que agora vem o próximo pulo do gato e tudo vai fazer sentido quando eu fechar o raciocínio. Ao longo do caminho, a sua carteira não vai ficar bonitinha assim, redonda. Isso aqui é teoria. Você vê que ao longo do caminho, sei lá, o Tesouro Selic virou 1.300. Estou inventando, tá, pessoal? Não se atentem tanta conta. O pré-fixado deu uma bombada, ficou 900. O IPCA+, a inflação subiu. Aqui vamos fazer um proporcional. Está pagando um pouquinho mais, claro, porque é título privado, beleza. E vai imaginar o seguinte, as suas ações bombaram. Você arrebentou. A R$2.000 de ações foi para 10 mil ao longo do caminho. Seu fundo passivo foi super bem também, foi de 1.000 para 7. E o fundo imobiliário foi para 9 mil reais. Estou inventando, tá, pessoal? Estou inventando. O que aconteceu? Olha isso aqui. Agora você está com 24% em renda fixa e 76% em renda variável. Pode? Você poderia ter essa exposição? Na teoria não, certo? Na teoria você está muito exposto. Você está mais exposto ao risco do que você aceita. Logo, o que você deveria fazer numa situação dessa? Aonde vai o seu aporte no próximo mês? Ele vai em renda fixa ou renda variável? Você sempre olha a regra maior primeiro. Era para ter 50 desse e 50 desse.
eu estou com 24,76. Logo, o meu aporte vai vir em renda fixa. Aonde em renda fixa? No que está mais distante da minha regra. Eu deveria ter 25% em título público e 25% em privado. Eu estou com 11% em público e 13% em privado. Logo, o meu aporte vem em título público. Em qual eu venho? O que está mais longe. Eu deveria ter 10, eu tenho 4. Eu deveria ter 5, eu tenho 2,5. Eu deveria ter 10, eu tenho 4. Então acaba meio que tanto fazendo. O que está mais longe é esse carinha aqui. Aí você vai e aporta, pum, R$1.000 aqui. Você vem e aporta R$1.000 aqui. Ah, legal, Matheus. Aí, mas ainda não chegou, eu estou muito exposto. Então você vem e aporta R$1.000 aqui. Você vem e aporta. Opa, já passou. R$1.000 aqui. Você vai aportando, aportando, aportando. Até que, eventualmente, sei lá, vou inventar, não sei o número que vai bater aqui. Tá R$4.000. Aqui seria metade de R$2.000. Aqui também R$4.000. Você vai aportando. Opa, chegou perto. Agora qual que está fora? Ainda está fora a renda fixa. Mas agora está fora o título privado. E você não tem que ajustar só esse, tá? Você pode ajustar um, depois ir para o privado. Você vai ajustando o que tiver fora. Você não precisa comprar o que está mais fora. Isso aqui é um norte para quem não tem muita noção no começo. E aí a pessoa vai, aqui dá 5.000, vai aportando, aqui 5.000, aqui 2.500, aqui 5.000. E aí, beleza, você chegou praticamente no que você queria. Vamos colocar aqui para ficar igual 4.000, só para dar o percentual certinho de cima. E aí você ainda não voltou, então tem que ser 4.500, 2.250, 4.500, não sei se esse valor vai dar, só para a gente poder fazer a continha. Aí você foi, beleza, acho que vai ser os 5.000 que vai dar. 5.000, 2.500, 5.000, 5.000, 2.500 e 5.000. Tá perto. Aí voltou para os 50-50, beleza? Perguntas que surgem na mente de vocês. Meu aporte é para comprar uma coisa só ou comprar tudo? Nenhum nem outro. Você não vai pegar o seu aporte, R$1.000, e dividir entre tudo. Porque se você for ter uma carteira de ações com 10, 15 ações, 20 empresas, 10 fundos imobiliários, 4 títulos públicos, 5 títulos privados, você não consegue investir. Mesmo porque alguns investimentos têm valor mínimo. CDBs usualmente são R$1.000. Você consegue valores menores. E apesar de ações você poder investir de 10, 15, 20, 30 reais, a corretagem pode matar você. Qual que é a ideia? O seu aporte, você decide por 1, 2, no máximo 3 ativos e compra eles. E no outro mês você compra os outros. E compra os outros. Não vai comprar tudo. Você vai comprar 1, 2 coisas. Naquele mês desbalanceou e você rebalanceia no outro. Uma vez que você montou a carteira, ela nunca mais vai estar 100% equilibrada. É uma dança dos pratos. Opa, esse lado aqui, agora esse lado aqui. Você vai rebalanceando, rebalanceando e vai estruturando isso. Entendeu? Você vai fazendo um jogo para sempre estar tentando equilibrar, mas sabendo que isso acaba não acontecendo. Beleza? Agora, outro cenário. As ações estão na porrada para baixo. Caiu aqui de 10 para 5.000, o fundo imobiliário caiu pela metade também, perdão, o fundo passivo, e o fundo imobiliário caiu para R$6.000. Show. O que aconteceu agora? Você está com 60%, 63% em renda fixa e 37% em renda variável, beleza? Pode fazer isso? Em teoria pode, porque o risco está menor, mas você aceita um risco maior, concorda? Você aceita um risco maior. Deveria estar 50, está maior. Deveria estar 50, está menor. O que você vai fazer? Você vai aportar. Aportar no quê? E olha que curioso, só vou inventar aqui um número para provar para vocês um ponto. Aqui está R$10.000, certo? Ó, perdão, 1.000 não, 10.000, aí. 10.000. Olha que curioso, eu ainda vou aportar em renda variável, mas eu não vou aportar em fundo imobiliário, porque ele passou. Ele está maior do que deveria. Então, mesmo uma categoria passando, eu posso aportar nas outras. Vou aportar em qual? Fundo passivo está 8, era para estar 10, esse aqui está 11, devia estar 20. Naturalmente, eu vou passar, vou comprar ações. Comprei um mês ações. Comprei o outro mês ações. Comprei o outro mês ações. Vai comprando ações. E aí, opa, eu quero comprar já um fundo passivo. Eu quero dividir o aporte com os 500 aqui, para vocês verem que dá para dividir. E 500 aqui. Você vai comprando, comprou mais 1.000 aqui. Aí você comprou o quê? Mais 1.000 aqui. E aí você voltou para os 50-50. Você reparou o que você fez? Percebeu? Você fez uma coisa que todo mundo quer e quase ninguém consegue. Para e pensa de verdade comigo. O que você comprou na simulação aqui quando as ações fundo imobiliário bombou? Você comprou renda fixa, certo? Então você não entrou na alta. O que você comprou quando as ações fundo imobiliário despencaram, que desbalanceou? Você aportou mais em ações. Você invariavelmente está comprando na baixa. Invariavelmente. Sem querer adivinhar quando é fundo
sem querer ficar fazendo firula, você criou uma regra e essa regra te sustenta, essa regra te carrega, essa regra te ajuda a tomar decisões melhores. E é óbvio que eu não vou comprar qualquer renda fixa, uma renda variável. Uma vez que você descobriu qual renda você quer, aí você pode vir aqui, ó. Você monte uma carteira de controle, você vai ter a lista de ações que você quer, o peso que você quer na carteira, e aí você vai ver qual ação caiu. Aqui é o meu controle, então eu controlo a ação, o peso da carteira, o preço médio, enfim, controlo um monte de coisa. Vamos inventar aqui 2 ações só, tá? Vamos pegar que eu só quero ter Ambev e eu quero ter VEG. Deixa eu dar um zoom aqui, deixa eu começar a gente ver. Eu quero 50% da carteira em uma e 50% na carteira da outra. Isso é muito pouco, tá, pessoal? 15, 20 mais ações. A Ambev está R$14, a VEG está R$45. Estou inventando, beleza? Esse é o preço delas hoje. Vou colocar aqui o setor se quiser, não vou colocar, só para simplificar. Eu comprei 100 Ambev e 100 VEG, já que eu comprei hoje, dia 18/6. A cotação também não é nem essa, tá, pessoal? Eu aproximei só. Vai ter aqui o valor que você investiu, beleza? Se quiser controlar os dividendos, você controla. Vamos lá. Imagina que eu comprei as duas, vamos colocar a quantidade igualzinha. Eu vou simular, tá, pessoal? Para ficar muito mais fácil para você, a empresa hipotética 1, tá? E empresa hipotética 2. Para mostrar o seguinte, preços iguais, tá? R$40 uma, R$40 outra. Só para ter sentido e facilitar o meu exemplo. Mas vocês vão colocando aqui, vocês entenderam como preenche, né? Agora, a minha renda variável caiu. Vamos imaginar que a empresa hipotética 1 foi para 45 e a hipotética 2 foi para 25. Agora, na carteira, por quê? Vamos ver. Vamos lá. Tá. Eu deveria ter 50. Ah, tá, entendi. Por causa do atual. Show. Achei. Vamos lá. Eu deveria ter 50-50. Eu estou com 62 na hipotética 1 e 38 na hipotética 2. Então a minha ordem é comprar a hipotética 2. O que eu vou fazer nesta hora? Eu vou olhar o que aconteceu com a empresa. Aconteceu nada. É uma oscilação normal de mercado, eu vou e compro mais. Eu vou e compro. Em vez de eu comprar 100, eu vou lá e compro mais 100. E aí o que aconteceu? Desbalanceou ao contrário agora. Vou ter que comprar a hipotética 1. E você vai ficar fazendo isso. Agora ao contrário. Essa ação aqui bombou. Ela foi para R$40. E essa daqui subiu para 50. As duas subiram. Mas agora eu tenho 200 dessa daqui. Lembra que eu comprei mais? E tenho 100 dessa. Portanto, a minha carteira está com 56% em uma e 44% na outra. E aí você vai fazendo isso. Nem sempre vai ser a queda. Nem sempre vai ser a parte da queda. Mas a hora da decisão, você tem que olhar a empresa, olhar o ativo e entender se tem sentido ou não para você. Vocês compreenderam como que é o processo de estruturação? E qual que é a sacada? Essa carteira sua, você vai se conhecer ao longo do tempo. Você invariavelmente, voltar para cá, olhem. Você evoluiu, viu, Matheus? Eu adoro renda variável. Eu não quero mais 50%, eu quero 80% nela, eu quero 50% em ações. Aqui eu quero, por consequência, eu quero só título privado, eu quero nada em título público e não quero mais pré-fixado. Você vai montando a sua carteira. Você vai evoluindo como investidor. Isso é absolutamente normal. É normal. Só que a sacada é o seguinte, você tem que ir mudando a sua carteira ao longo do tempo porque o seu perfil muda, nós mudamos. Essa é a carteira de construção de patrimônio. Depois tem a carteira de usufruto de patrimônio. Eu posso construir muito mais agressivo. Para usufruir, talvez eu tenha que ser menos agressivo, tenho que migrar a carteira. Tem uma teoria não. Tem analistas, e eu gosto muito dos caras que falam isso, eu até admiro eles, e eles têm uma teoria que a sua carteira inicial, o percentual tem que ser exatamente o que você quer se aposentar, porque mais para frente é difícil você movimentar o patrimônio. Isso tem sentido e tem uma base teórica por trás que é a facilidade do controle. Eu não penso assim, como que eu penso? Essa carteira de aposentadoria minha, ela vai ser muito menos arrojada que a minha carteira hoje. Hoje eu tenho quase 100% em renda variável. Eu lá na frente vou querer ter um pouco de renda fixa. Mas eu não quero ter esse pouco agora. Eu quero ter esse pouco lá na frente. Esse pouco vai ser um freio na minha carteira. Eu não quero um freio hoje, eu quero um freio lá na frente. Então, ao longo do tempo, eu vou mudando a minha carteira. Tem inclusive uma aula no canal que eu explico Meu plano para viver de renda passiva. Lá eu explico como é a minha carteira hoje, eu vou migrar. E você vai migrando ao longo do caminho. Chegou uma época, no metade do caminho, por exemplo, aí você começa só a aportar em renda fixa. Se você pensou que nem eu, só tem renda variável. Então você não precisa colocar o freio na carteira agora. Lógico que você pode, para poder fazer uma regra mais certa. Mas para mim, eu quero alavancar agora e depois usar. Como o Matheus de hoje tem um objetivo diferente do Matheus do futuro, a minha estratégia de hoje
é diferente da estratégia do Matheus do futuro. Entenderam? Realmente entenderam isso? Essa é uma das aulas mais importantes do canal. Pega essa aula, anota um monte de coisa, compartilha com quem você acha que tem sentido, que vai ajudar a pessoa a esclarecer melhor esse mundo dos investimentos. Se você gostou do conteúdo, deixa o like aqui embaixo. É uma forma do YouTube entender que o conteúdo agregou para você e entregar para outras pessoas. Tá certo? Pessoal, espero que tenham gostado, agregado para vocês. Eu te vejo na próxima aula.